Psicologia do dia a dia, contribuindo para a promoção de saúde mental e bem-estar. Apresentação da professora e psicóloga Goza. Pois é, estamos chegando com a Psicologia do Dia a Dia, desta quinta, 26 de junho de 2025. E a gente recebe, claro, no programa Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas, a Goza. A psicóloga Goza atende em seu consultório, lá na Rua Barão do Monte Alto, 125, sala 101. Goza, boa tarde, que legal, um prazer receber você mais uma vez aqui na Rádio Mulher. Boa tarde, Wagner, boa tarde, ouvintes. É um prazer para mim também estar de volta. Legal, e hoje o assunto me interessa bastante, viu? Que a gente bom. vai falar sobre, né, essa criação, esse tratamento fundamental aí para os pais e filhos no desenvolvimento das crianças. A gente abrange também os aspectos físicos, emocionais, psicológicos e sociais. Essa relação estabelece as bases para a personalidade da criança e suas escolhas na vida. Gozi, eu quero saber de você. É uma pergunta aqui da nossa pauta, mas eu quero saber de você também. Quais são as atitudes dos pais que representam amparo e segurança para os nossos filhotes? Olha só, quando a gente fala amparo e segurança, a gente tem que ter em mente que, ao mesmo tempo, a gente vai estar fazendo promoção do desenvolvimento. Então, o que a gente chama de amparo? Nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos, é uma adaptação quase perfeita à criança. Nos primeiros anos de vida, a ciência hoje fala nos 1000 dias, né, que são os 9 meses da gravidez mais 2 anos, 1000 dias. Então ela fala assim, esses primeiros 1000 dias, você tem que estar adaptada quase perfeitamente, tem que ter alguém. Não é só a mãe biológica, alguém, uma pessoa, o mais constante possível, o máximo que você puder, que seja aquela pessoa por conta da criança. E aí, essa criança vai formar uma base muito sólida. E aí, depois disso, ela vai conseguir aceitar mudanças, alterações, porque ela tem para onde voltar, ela tem recursos. Hoje a gente vê muito, vocês devem ver muito no Instagram, pessoas que seguem falando de apego seguro, apego ansioso. São coisas que são estudos muito antigos, mas que de repente entraram de novo no radar das pessoas. O Freud fala que os 6 primeiros anos de vida são fundamentais para a construção da personalidade. Aí quer dizer que depois disso está perdido, não tem mais nada para fazer? Claro que não. Só que, se esses primeiros anos, os 1000 dias lá do principinho, nessa adaptação quase perfeita, depois esse ir desadaptando, ir deixando a criança ter pequenas frustrações, vencer pequenos obstáculos, vai fazendo com que ela se prepare para a vida real. E com segurança. Então, o que dá amparo e segurança para a criança? Você atender as necessidades dela e, basicamente, confiar nela. Porque pensa, eu falo para você assim, Wagner, você pode pagar essa conta para mim? Te dou o dinheiro, o boleto. É isso que eu ia te perguntar, você me dá o dinheiro. Dou o dinheiro e o boleto. Aí eu fico ligando para você toda hora perguntando, você pagou a conta? Você pagou a conta? Você pagou a conta? Isso significa que eu não confio em você. Porque se eu confiasse, eu teria deixado com você e falado, o Wagner vai pagar. Então, com a criança, o que promove a criança é você fazer a base e confiar nela, né? Vai que dá, vai que você pode. Obviamente, coisas adequadas para a idade dela. E o que nós estamos vendo hoje? Por um lado, nós super protegemos as crianças, por outro, nós desprotegemos.
Então nós também, além de tudo, criamos um conflito. Super protegemos porque a criança não dá um passo sozinha. A criança não faz absolutamente nada, nem para si, nem para ninguém. É um absurdo você pedir para uma criança ajudar o irmãozinho a fazer alguma coisa. Não pode, isso é trabalho infantil, é exploração, não sei o que, você entra com esse monte de coisa. Por outro lado, nós deixamos as crianças entregues às redes sociais, aos jogos, aos filmes, aos vídeos. Então, ela é uma criança completamente capenga. Ela não tem a base sólida onde ela possa pisar, pular, correr, saltar. E ela é jogada num mundo muito vasto. De muitas possibilidades. De muitas possibilidades. As melhores e as piores. Então, você não precisa ser duro com a criança para prepará-la. Mas você também não pode ser mole demais que ela entenda que ninguém confia nela. Mas isso é uma linha tênue também, né? Extremamente. De ser duro e ao mesmo tempo de mostrar para ela que você é o porto seguro dela. Como é que você vê esse conflito aí nessa preparação de tentar não ser muito duro, mas também de não ser ali pais tão relativos assim? Então, qual que é a medida? A medida é a criança, porque há crianças e crianças. A régua é ela? A régua é ela, sabe? Ela vai te dar a dica. Então, olha, no consultório tem criança que eu tenho que falar assim, vão guardar tudo e depois a gente vai embora. E enquanto ela não guarda tudo, eu não abro a porta e ela não vai embora. Tem criança que eu falo, não, pode deixar aí, depois eu guardo. Por quê? Qual que é a diferença? A criança. A criança que é muito rígida, a criança que ela fica muito ansiosa porque essa folha está fora do lugar, eu tenho que avacalhar ela um pouco. Porque ela precisa flexibilizar, porque a vida vai exigir isso dela. Então eu falo, não, deixa aí. Então eu flexibilizo a regra do jogo. Ela tem que jogar, tem um jogo no consultório que é ótimo, maravilhoso, não existe mais para vender, mas porque com 43 anos de profissão eu tenho um jogo que não existe mais, né? Mas assim, são 5 dados e ela tem 3 vezes para jogar. E aí assim, quase que ela conseguiu fazer um número muito bom de pontos, ela é uma criança extremamente contida. Eu falo, não, joga mais uma vez aí, não valeu, joga aí mais um. E ela joga 4, ela joga 5. E eu relativizo. Tem criança que se cair no chão, valeu. Eu não abro mão da regra. Por quê? Então, a minha medida é a criança. É como ela vem se deslocando na vida. E aí eu vou sabendo o que é que eu tenho que dar para ela. Para uma criança eu tenho que dar flexibilidade. Para uma criança eu tenho que dar ousadia, coragem. Para outra eu tenho que puxar. Senão ela vai muito longe. Já está com excesso. Então ela vai muito longe. Então eu falo assim, não, enquanto não acabar de guardar, eu não abro a porta. E não abro mesmo. E eu já cheguei a tirar a chave da porta e ficar com ela na mão. Né? Enquanto você não acabar de guardar, você não vai embora. Mas não é por mim. Não sou eu que não quero guardar. Não sou eu a medida. É ela. Porque eu tenho que ter muito claro na minha cabeça o que é que eu quero alcançar. Eu quero alcançar para esta criança a autonomia, a autoconfiança, mas também o respeito. Não é? E você se colocar como o adulto diante da criança não afasta a criança de você. Absolutamente. Não é? Eu já tive um pequenininho com 4 anos, ele queria que eu tirasse a cobertura estofada do meu divã, para ele, porque meu divã ele tem umas curvas, e ele queria que eu tirasse para ele escorregar os carrinhos. E eu falei, não pode, não pode, não, isso não sai. Ele falou, sai sim, olha aqui, e me mostrou as fivelas.
E eu falei, mas não é para tirar. E essa parte do consultório não é sua. Essa é dos adultos. A sua parte é lá. E ele insistiu, eu falei, não, eu não vou tirar. Ele, pequenininho, com 4 anos, botou as 2 mãozinhas na cintura, olhou para mim e falou, você quer apanhar? Você quer apanhar? Eu vou chamar o fulano, ele vai te bater. E eu respondi, pode chamar o fulano, ciclano, seu pai, sua mãe, quem você quiser. Não vou tirar. E assunto encerrado. E aí você fala, semana que vem ele não volta. Né? Você deu essa bronca nele? Semana que vem ele voltou de boa, continuou até eu dar alta. Como se nada tivesse acontecido. Com 14, ele tinha 4. Com 14 anos ele pediu à mãe que ele queria voltar. Quando ela me ligou, eu falei, talvez ele não queira a mesma psicóloga que foi dele aos 4 anos. Não, ele que pediu que fosse você. Hoje, com 26, 27, talvez que ele tenha, me encontra na rua, me abraça, me beija. A criança, ela não, se você estiver sendo justo, ela não se recusa, a menos que ela já esteja deformada por uma permissividade excessiva, por um abandono, onde ela precisa o tempo todo se defender, e ela vai se defender. Então, pelo que eu entendi, se for uma criança muito acelerada, tem que acalmá-la. Tem que observar o comportamento dela. E se for uma criança muito acanhada, muito devagar, eu tenho que buscar meios para tentar acelerar ela. E quando eu falo acelerar, é acelerar em tudo. Na vida, na escola, no convívio. E não é assim, joga ela lá. Não é isso. É descobrir o que é que faz com que ela se sinta encorajada a fazer aquilo que ela tem vontade e não consegue. Né? Porque também se ela não tem vontade, não tem. Mas essa informação da régua ser ela... A régua é ela, importante. Não sou eu. Assim, a criança não faz o que eu quero. Apesar de ser eu que respondo por ela como adulto, como pai, como mãe, eu respondo por ela, mas eu não sou ela. E ela, embora tenha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, é uma pessoa. Ô Gozi, você acha que essas consequências aí de crescer sem esse amparo, igual você disse, de jogar ela lá, quais consequências você acha que isso pode causar? Eu queria que fosse só minha opinião, mas não é, né? É confirmada, né, pela ciência, pelas pesquisas. É uma absoluta incapacidade de lidar com a frustração, de vencer obstáculos. É uma dificuldade muito grande de respeitar os outros. E eu nem estou chegando na empatia. E aí também posso falar que na justificativa de vitimizar também? Sim, olha, sempre é o outro, nunca sou eu. Eu não sou responsável por nada. Né? O meu lanche caiu e é porque o meu colega nem esbarrou em mim, mas ele estava olhando para o meu lanche. Me tirou a atenção. E aí o meu lanche caiu porque ele estava olhando. Né? Então, essa incapacidade de lidar com frustrações, essa inabilidade para as relações reais, onde todo mundo tem falhas e as nossas falhas vão se ajeitando de forma que a gente funcione razoavelmente bem, ela é decisiva para o desenvolvimento. Mas se nada na minha vida, na minha infância, nunca falha, eu não consigo lidar com isso na minha vida adulta. Não é? E aí, a primeira vez, na adolescência, que eu levo um não do menino por quem eu estou interessado, o meu mundo acaba. Não sou convidado pelos meus amigos para ir no aniversário deles. O meu mundo acaba. Ninguém gosta de mim. Olha, se você pensar em 5 minutos, beleza, é da idade.
Se você ficar pensando isso 50 minutos, já me preocupa. Porque qual é? Assim, nossa, ninguém gosta de mim, ninguém me chamou para a festa, eu não fui, estou frustrada, estou chateada. Daqui a 5 minutos eu falo assim, ah não, mas também vou fazer outra coisa, vou ligar para outra pessoa. É isso. Eu ia chegar lá também, ia ficar 5 minutos e ir embora, que não é um ambiente para mim. Não é o que eu gosto. É entender isso. Assim, eu queria ter sido convidada. E aí eu ter um adulto de confiança a quem eu possa recorrer e que vai me ajudar a pensar. Né? Porque, olha, hoje a ciência, a neurociência diz que o cérebro só completa a sua maturação por volta dos 25 anos. Então, até lá, a gente precisa de ajuda para pensar, criticamente. Então, assim, eu estou arrasada, porque não me convidaram para a festa. E eu tenho que poder falar com alguém, com um adulto, que me diga assim, mas essa festa é tão importante assim para você? Quem são as pessoas que vão estar lá? E por que você acha que elas não te convidaram? E como você acha que você pode fazer? E como você acha que você pode lidar com isso? O que você gostaria que as pessoas tivessem feito? E o que você pode fazer? São perguntas que vão fazendo com que você pense em você. Que você coloque em você as respostas. Exato. Não é? E que você não fique vulnerável, não fique na mão dos outros, mas também não fique se vitimizando. Porque quando você se põe na mão dos outros, você acaba se vitimizando. E assim, no caso desse aí, o que eu sempre pensei quando eu era mais jovem é o seguinte, se eu fosse fazer, eu convidaria elas também? Talvez também não. Não é isso? Exatamente. Né? Porque você entra nesse modo de pensar adolescente que é dramático. Não é? É dramático. Não tem outra palavra. Frustração, a gente tem a todo momento. E precisa ter. Precisa ter. Precisa O ter. que você acha? Eu vou estudar, vou fazer o ensino médio, vou fazer uma faculdade, vou me tornar médico. Quando você chega e entende, eu preciso passar no vestibular. Vestibular é concorrido, talvez na minha cidade não tem, vou ter que mudar para outra cidade, vou ter que ficar longe dos meus pais não têm condição financeira de me arcar lá. Então, assim, é uma série de frustrações que quando você é adolescente ou criança, você não tem essa noção. Você não tem noção. E não é que você não possa sonhar, mas o que faz você realizar seus sonhos é a realidade. E você não pode negar a realidade. Você não supera a realidade negando. É enfrentando. É enfrentando. Então, para você enfrentar a realidade, desde sempre, desde criança, você precisa ir enfrentando em doses homeopáticas e precisa... Olha, o Traje a Rigor tem uma música que eu amo. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança. É do Engenheiros, tá? Não, mas o Traje gravou também. Achei que você ia falar do Traje, é Rebelde Sem Causa também, que é muito legal. Rebelde Sem Causa também, mas o Traje também gravou antes. Você precisa de alguém, porque ele é mais antigo que o Engenheiro. Eu sou mais antiga. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança. O papo é muito bom, passa muito rápido. Só para vocês entenderem em casa, geralmente são 15 minutos, já tem 20 minutos que a gente está conversando. Pois é. E eu tenho certeza que a Goza está com a sensação que passou rápido demais. Muito rápido. Goza, obrigado mais uma vez. Para você, né, que tem interesse em conversar, de ser atendida pela Goza, ela atende lá em seu consultório na rua Barão do Monte Alto, número 125, sala 101. Eu já aprendi com ela, quem quiser entrar em contato, mandar uma mensagem lá no Instagram. Não é isso? Manda no Instagram, até pode mandar no WhatsApp, que eu deixei o número aqui na semana, né, anterior, 98834-9745. Por quê? Vamos repetir? 98834-9745. Por quê? Eu não atendo o telefone se eu tiver com o cliente. Daí não adianta insistir. Então manda uma mensagem que depois eu vejo. Goza, obrigado mais uma vez. Obrigado ao Elias Muratori, que está sempre aqui nos bastidores também, ajudando a nossa amiga Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas Agoza. Próxima quinta, tamo junto. Quinta-feira passada a gente não teve, né? Porque feriado. Foi feriado. Estaremos aqui, se Deus quiser. A gente tem mais um tema interessante, relevante, e é um prazer estar aqui sempre. Obrigado, Goza. Tá aí. Psicologia do dia a dia aqui na Rádio Mulher, todas as quintas-feiras, sempre às 15h30. Olha aí, eu vou te fazer um desafio. Se você tiver algum assunto que você queira, que um dia a Goza, né, trate aqui, você pode mandar pra gente no WhatsApp, que a gente caminha pra ela e ela coloca na agenda aí
do Psicologia do Dia a Dia. 15 horas, 50 minutos. Apresentando